Todo-Poderoso, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, grande é o Shaddai, mais do que suficiente, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. No meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, El Shaddai, El Shaddai. Aleluia. Oh Pai, obrigada, Senhor, porque bondade e misericórdia certamente nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Pai, obrigada porque o Senhor é o grande eu sou nas nossas vidas. Pai, obrigada porque o nosso deitar, o nosso levantar, a tua bondade está ali nos cercando, nos acompanhando. Pai, obrigada porque em ti nós temos uma certeza de dias melhores, porque a tua palavra nos garante que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pai, eu oro pelos olhos do nosso entendimento sendo abertos e iluminados, para que possamos contemplar o quão grande o Senhor é nas nossas vidas, o quão grande livramento o Senhor tem nos dado, o quão grande o Senhor tem se mostrado com as mãos estendidas para nos trazer a provisão, Pai, para nos trazer aquilo que nós precisamos, Senhor. Em Ti não há falta, em Ti não há escassez.
Pai, que possamos de fato compreender quem o Senhor é nas nossas vidas. Que os nossos olhos possam estar atentos a quem o Senhor é. E não mais nas coisas externas. Que possamos correr velozmente a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que nenhum de nós venhamos a nos esmurecer, a fraquejar, a duvidar do Senhor, Pai. Mas eu oro, Senhor, por espírito de sabedoria e de revelação. Que haja esse entendimento no nosso meio, porque o Senhor não caiu do seu trono. O Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor continua sendo grande, eu sou. É o Senhor que vai adiante de nós. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que conquistou a vitória no nosso lugar. Isso não mudou, Senhor. Isso não mudou, essa realidade não mudou. E que possamos estar cada vez mais firmados e fundamentados nessas revelações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro por esse culto, Pai, que possamos sair daqui, Pai, com mais entendimento. Possamos sair daqui, Senhor, melhor do que nós saímos, Pai. Eu oro, Senhor, por um espírito avivado no nosso meio. Espírito avivado, Pai. Não mais, nenhum de nós fraquejando mais na fé, Pai. Mas vivendo a realidade da Tua palavra, Pai. De maneira ousada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por uma manhã sobrenatural, Pai. Obrigada, Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio. Que o Senhor possa fluir e falar através de nós. Tenha liberdade, Espírito. Tenha liberdade, Espírito. Irmãos, eu quero nessa manhã te convidar. Talvez você acordou olhando o celular, olhando as notícias, pensando no que vai fazer de almoço. Ei, mas nós somos chamados para dar primazia a Ele. Talvez nessa manhã você não falou bom dia, Espírito Santo, mas eu quero te convidar a falar bom dia, Espírito Santo, nessa manhã. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele que deve ter a nossa primazia, a nossa atenção. A gente precisa organizar a nossa vida, não é primeiro o celular, não é primeiro o café da manhã, é primeiro Ele. Bom dia, Espírito Santo. Tenha liberdade na nossa manhã, tenha liberdade no nosso culto. O Senhor reina sobre nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos não por aquilo que o Senhor pode fazer no nosso meio, mas nós te amamos por quem o Senhor é nas nossas vidas. E que isso possa ser uma realidade diariamente nas nossas vidas. Que o Senhor possa ter a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Nada mais importa, Senhor. Nada mais importa que não seja o Senhor. O Senhor de fato é tudo em nós, Pai. Pois em Ti nós vivemos, em Ti nos movemos, em Ti nós existimos, Senhor. O Senhor é tudo, Pai, o Senhor é tudo. Aleluia, honramos a Tua presença, Jesus. Nós não estamos aqui apenas para cumprir um protocolo. Nós estamos aqui para dizer que o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. O Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmão. Bom dia, irmãos, graça e paz. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã, que é na presença do Senhor, que é adorando ao Senhor, que é cultuando aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda rendição. Aleluia! Isso é motivo, irmãos, de nós estarmos alegres.
Isso é motivo de nós estarmos alegres em estar aqui cultuando a Ele, adorando quem Ele é. Amém? Sei que muitos de vocês possam estar com algumas dúvidas, algumas inquietudes que nos durante algo. Deus nunca precisou que o cenário esteja. Mas foi nas situações mais adversas que Ele o grande povo nas nossas. Será diferente nesses dias. Amém? Talvez não seja nesse cenário, talvez seja na sua vida, talvez seja em algo que seja te tem uma palavra ouvir acabando. Mas um dos Deus fala sabe, isso é uma realidade. Pegar talvez é a nossa dor, é aquilo que não deu certo. Nós não Deus nas nossas. Deus está querendo se mostrar para nós, mostrar que Ele continua sendo aquele que deseja, irmão, servir em favor dos. Ele continua querendo mostrar milagres, Ele continua querendo apresentar coisas miraculosas diante de nós. Ele gosta, irmãos, de suprir os seus filhos. Ele gosta de mimar e cuidar dos seus filhos. Amém? E mimo não é no mau sentido, mimo eu estou falando é realmente de trazer aquilo que o filho deseja. Mostrar que ele continua se importando com cada uma das nossas necessidades. E na manhã de hoje eu quero falar sobre um dos valores que eu acho que é essencial, que é vida de fé. E eu quero falar do aspecto da fé que a gente precisa ravivar, irmãos. É ter uma fé perseverante. Quando a gente vai falar sobre Marcos capítulo 11, versículo 23, é o versículo que você nunca ouviu nessa igreja, né? Mas é interessante que é algo que me chama muita atenção. Quando a gente vai ver, e se alguém disser, em verdade vos digo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será com ele. É o versículo base do nosso ministério. Mas eu lembro que um dos livros do irmão Hegel, ele fala algo muito interessante sobre confissão. Você precisa crer uma vez, mas nesse versículo ele fala de ser pelo menos 3 vezes. E ele sinaliza, ele fala, você precisa crer uma vez, mas a sua confissão precisa estar regando diariamente, no mínimo 3 vezes. E quando eu li esse livro, isso voltou no meu coração. E eu começo a pensar, irmãos, o que nós estamos falando? Coisas se levantam e a gente fala, meu Deus, como vai ser? Como que será nesse cenário? Como que vai acontecer com os nossos filhos? E o como será está permeando a nossa vida muito mais do que a palavra, daquilo que Deus diz. Sabe, Deus está nos sinalizando para a gente cuidar daquilo que nós estamos falando. Nós não negamos o relatório, mas o relatório não pode mudar a veracidade da palavra nas nossas vidas. A palavra continua sendo real. A palavra não perdeu o seu poder, irmãos. A palavra permanece para sempre. E mesmo que tudo caia, mesmo que o mundo desabe, mesmo que a crise seja estabelecida, a palavra permanece de pé. Aleluia! Sabe, irmãos, isso precisa estar avivado no nosso coração. Nós não somos uma igreja, irmãos, que se atemoriza pelos relatórios. Nós não somos uma igreja que paralisa por causa do cenário, mas nós somos uma igreja que avança para o propósito e objetivo de Deus nas nossas vidas. Amém? Aleluia! E nós precisamos crer, irmãos. Precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer em quem Ele é. Porque como eu falei no início, se tudo que a gente consegue ver está sendo uma crise diante de nós, a gente não vai conseguir ver quem Deus é nas nossas vidas. Deus perde o espaço dele. Deus perde o lugar que ele deve ter nas nossas vidas. O problema não merece estar no lugar que deveria ser de Deus.
A situação não merece estar no lugar que deveria ser dele. O desafio não deve ocupar o lugar que deveria ser dele. O que a gente precisa estar olhando firmemente é para quem ele é, para a soberania dele, para a grandiosidade dele, não para o tamanho do problema. Porque quando a gente tiver consciência de quem ele é, irmãos, isso não é nada perto do tamanho do nosso Deus. A palavra mesmo diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós confiamos nesse Deus que é soberano. Para uns, a crise econômica é grande demais. Para outros, a situação financeira é grandiosa demais. Mas nós não confiamos nisso. Nós confiamos num Deus que é soberano, que é poderoso para mudar qualquer relatório, irmãos. A luz vai sempre brilhar nas trevas. Não importa o que o diabo está fazendo, a luz do Senhor vai resplandecer sobre ti. Aleluia. Isso precisa mexer conosco, irmãos. Não mais o cenário. Não mais a situação. Mas a gente precisa viver de fato, irmãos. É tempo. Deus está nos chamando para se despertar. E esse cenário que está acontecendo nada mais é do que Jesus está sinalizando. Ele está voltando. O nosso Senhor Jesus está vindo ao nosso encontro, irmãos. O mundo pode ser pego desprevenido, mas a igreja não. E ele não vai vir para buscar uma igreja incrédula ou uma igreja que não confia nele. Ele não mentiu até hoje. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E às vezes a gente confia muito mais em pessoas naturais que estão mentindo para nós. Em governantes políticos que talvez falaram uma coisa e depois não cumpriram. Eles estão tendo mais credibilidade do que o nosso Deus, que até hoje não falhou em momento nenhum conosco. Os nossos olhos precisam estar voltados para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Deus não caiu do seu trono. O reino dos céus não está em crise. Aleluia! Números capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Irmãos, talvez você tenha recebido uma palavra vinda da parte de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus não é homem para que minta. Ele não precisa que o cenário esteja favorável para que ele possa cumprir as promessas dele para a sua vida. Você não precisa de coisas externas para que as promessas dele se cumpram. As promessas dele, irmãos, ao seu respeito, ao respeito de Juiz de Fora, a respeito da sua família, vão se cumprir, independente de. Independente, irmãos, as promessas do Senhor vão se cumprir. Nós cremos num Deus muito soberano, irmãos. Nós cremos num Deus poderoso. Sabe, talvez esteja um cenário muito desafiador para você. Talvez seja coisas que o diabo está planejando durante anos. E de fato, o que a gente vê é que o diabo foi arquitetando coisas durante anos. Mas o poder de Deus sempre supera. O que o diabo trabalhou em anos, Deus é capaz de desfazer em segundos. Aleluia! E essa confiança que a gente tem que estar nele. O diabo pode ter pelejado, pode ter trabalhado, mas o poder de Deus vai sempre superar. O poder de Deus é maior, irmãos. A confusão pode estar estabelecida, mas Deus é um Deus ordeiro. E a Bíblia diz que ele não rejeita um coração quebrantado diante dele. Por que a gente está querendo resolver a nossa maneira? Por que a gente está com expectativa em coisas? Por que nós não estamos buscando o único que é capaz de solucionar tudo isso? É nele, irmãos. A nossa confiança precisa estar no nosso grande eu sou. O nosso grande eu sou. Aleluia. Sabe, eu vejo muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, contestando algumas coisas, questionando. Mas Deus, por que isso? Teve tanta oração. Teve tanta coisa. Mas a palavra diz, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz
e não de mal. Essa palavra paz no original é shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada desfeito. Irmãos, não importa o que está acontecendo, os pensamentos dele vão ser sempre shalom ao meu respeito e ao seu respeito. Aleluia! Sabe, irmãos, Deus está querendo fazer com que a igreja seja avivada. Sabe, quando as pessoas têm até a oportunidade de ministrar, ela consegue sentir pelo Espírito a temperatura da igreja. E eu, como ministra do Senhor, eu consigo afirmar para vocês, muitas das pessoas da igreja, o seu termômetro está baixando, ao invés de estar subindo. E esse termômetro vai refletir na sua vida e na sua confiança com Deus. Por isso que nessa manhã eu decidi, através de uma direção do Espírito, falar sobre confiar nele. Porque sem a confiança nele, irmãos, você não consegue acreditar nas promessas dele. Você até consegue ver a Bíblia e até fala, não, a Bíblia é real mesmo. Mas pode ser que aconteça com fulano, com Beltrano. Não, mas comigo eu acho que não. Nós precisamos elevar a nossa temperatura em confiança. Nós fomos chamados para ser uma igreja fervorosa nele. Nós fomos chamados para viver uma vida que ele nos chamou para viver. A nossa vida não pode estar baseada nas coisas externas, na necessidade externa, nas coisas desse mundo. A nossa vida precisa estar regida e fundamentada na palavra. A crise não parou Jesus, a crise não parou Paulo e a crise não vai te parar, irmãos. Vai ser só mais um degrau para você avançar, para você crescer, para você ver a mão forte dele sobre a sua vida. Não existe diagnóstico, irmãos, não existe crise, não existe situação financeira capaz de minar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso precisa estar avivado, irmãos. Como igreja, a gente precisa estar olhando para Ele, não mais para as coisas. E eu sei o quanto é desafiador isso, principalmente fisicamente, se tem algo no seu físico te incomodando, aquilo fala com você o tempo todo. Aquela dor tenta se comunicar com você o tempo todo. É difícil você conseguir olhar para Ele quando está toda hora aquilo lá te cutucando, te incomodando. Mas isso não pode ser mais real do que a palavra na sua vida. Porque os sintomas que têm se levantado não é maior do que Deus na sua vida. A crise que se levantou não pode ser maior do que Deus na sua vida. E Deus sendo chamado para elevar essa temperatura, irmãos. Esse nível de confiança, até que nada mais importa. Não me importa essa dor, não me importa esse sintoma, não importa essa conta bancária. É Ele que é tudo em mim. Porque a Bíblia mesmo é muito clara, irmãos, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E o resto é acrescentado. As coisas vêm. Nós não fomos chamados para ficar buscando coisas, para ficar buscando provisões, para buscar respostas. Nós fomos chamados para buscar o reino dele em primeiro lugar. Que o resto vai vir. A Bíblia mesmo diz que bondade e misericórdia certamente nos acompanham todos os dias das nossas vidas. A bondade do Senhor, irmãos, ela está atrás de nós diariamente. A bondade de Deus está todo dia querendo mostrar para nós. Livramentos acontecendo, provisão vindo, respostas vindo. É isso que Deus quer, irmãos, que as coisas venham até nós. E eu creio que nós vamos viver, irmãos, os melhores dias das nossas vidas a partir de hoje. A promessa do Senhor não ficou parada, não ficou aquém por causa de coisas que têm acontecido ou se levantado. A palavra do Senhor é real e ela diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. O meu amanhã vai ser melhor do que o hoje. E assim tem que ser, irmãos. Essa confiança tem que ser assim para nós. É diariamente entender que esse é o dia que o Senhor fez, irmãos. E esse é o dia de boas notícias. Esse é o dia de milagres. Esse é o dia de respostas. É hoje. E amanhã será melhor ainda. Essa é a confiança que nós temos que ter. Chega de viver na vida medíocre, uma vida mediana, porque não é isso que Deus tem para nós. Ai, segunda-feira tem que trabalhar. Não é você que tem que falar, ai, segunda-feira. É o diabo que tem que falar, ai, meu Deus, o que essa mulher vai fazer nessa segunda-feira?
O que esse homem vai fazer nessa segunda-feira? É o diabo que tem que ficar com medo, irmãos. Segunda-feira é um dia que Deus criou, e segunda-feira é um dia abençoado, é um dia de milagres, é um dia de boas notícias. E é essa confiança, irmãos, que precisamos ter, avivado. Amém. Amém, obrigada, Dani. E é isso que o Senhor tem mexido comigo, irmãos, para falar, para despertar. E algo que tem brotado no meu coração. E a direção que eu estou tendo dele é falar: aviva o meu povo. Acorde o meu povo, porque eu amo-os. Eu amo eles. Eles precisam confiar em mim. E sabe, irmãos, não existe relacionamento sem confiança. Um casamento, se perde a confiança, ele está fadado à desgraça. Porque um vai ficar desconfiando do outro, um vai ficar suspeitando do que o outro está fazendo, e não tem liberdade, não tem paz naquele relacionamento. E o relacionamento com Deus também, irmãos. Se você não tem confiança em Deus, você perde a sua paz. Porque a todo momento você vai estar com medo de coisas se levantar, a todo momento você vai estar com medo de coisas acontecerem. Deus não nos chamou para ter um relacionamento com Ele sem confiança. A confiança nele deve reger a nossa vida. Deus falou, acabou, ponto final. Porque, irmãos, pensa comigo. É muito fácil você tentar estabelecer o caos. Imagina, se a Dani não tiver confiança no pastor Fabrício. O pastor Fabrício está fazendo escola de ministros lá em Campina Grande, lá no Nordeste. Agora imagina, ô Dani, como é que você está confiando no pastor Fabrício, está lá em Campina Grande? Nossa, tem tanta mulher bonita lá. Tem tanta ministra fazendo lá. Aí começa. Sementinha, sementinha. Aí quando ele voltar, ao invés deles desfrutarem do retorno dele, vai estar em guerra. Vai estar brigando. Que tipo de relacionamento será esse? Mas essa atitude é o mesmo que o diabo tem feito comigo e com você. Nós temos um relacionamento com o nosso Senhor. Mas o diabo a todo tempo está falando, uai, ele não está falando que você é curada, mas isso aí. Não sei se é bem assim, não. Está falando que você é justo? Não acho que é isso, não. Eu não confiaria muito bem nisso, não. Você vai confiar nisso? Uai, está falando que você é próspero? Você já viu a conta da sua conta bancária, como é que está? Aí o que acontece? Aí começa a gerar descredibilidade naquele que eu deveria ter plena confiança. E é o que acontece em relacionamento. Se a Dani não tiver plena confiança no pastor Fabrício, o relacionamento deles não vão para frente. Da mesma maneira, irmãos, o relacionamento com Deus não vai para frente se você não tiver plena confiança nele. Porque o diabo vai tentar descredibilizar aquilo que Deus diz. A todo momento ele vai levantar dúvida. Não é bem assim. Olha o que você está passando. Nossa, Deus fala que você é tão amado, mas olha como é que está a sua vida. Olha o que você está sofrendo. Se a confiança em Deus, irmãos, não for avivada, a nossa vida está fadada ao fracasso. Porque nós vamos aceitar muito mais a informação do cão do que aquilo que Deus estabeleceu conosco. E Ele não mentiu para nós até hoje em momento algum. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. A fidelidade dele já se mostra real nas nossas vidas só pelo fato de você estar respirando. Porque Ele que está provendo isso para você. A bondade dele está acompanhando você todos os dias, porque você acha, irmãos, que só o trajeto da sua casa até o culto, o diabo não tentou fazer algo contra a sua vida? A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor a todo momento buscando quem possa tragar. Você acha que ele não tentou algo contra a sua vida hoje? Amanhã nem começou, irmão, mas ele já tentou fazer algo contra a sua vida. Mas existe um Deus que é fiel. Existe um Deus que intervém ao nosso favor. Aleluia! E é essa confiança que precisa estar avivada dentro de nós. Independente de.
Eu já citei esse versículo aqui, mas eu quero falar sobre ele, não precisa abrir, a gente já vai abrir. Jeremias capítulo 1, versículo 11. É o versículo onde Deus pergunta a Jeremias o que ele vê, que diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: o que tu vês? E respondi: vejo uma amendoeira, disse-me o Senhor, e ele: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu sempre gosto de citar esse versículo, porque quando eu entendi o que de fato estava acontecendo, aquilo mudou a minha vida. Porque quando você lê de maneira natural, você não consegue compreender o que está acontecendo, o que tem a ver amendoeira com que eu velo para cumprir a minha palavra. Mas é porque a gente precisa entrar na história, no contexto histórico do que é para os judeus. A amendoeira para os judeus, ela tem um contexto de ser aquela que desperta, aquela que se antecipa. Para os judeus, quando uma amendoeira começa a florescer, eles entendem que o período de colheita está se aproximando. Porque a amendoeira é aquela que antecede o período da colheita. Antecede o período da frutificação. Então, quando o Senhor fala: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra, o que o Senhor está dizendo para Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu sou aquele que me antecipo em cumprir a minha palavra. Então, não existe isso de falar que Deus tardou, que Deus falhou, porque Deus não tarda e Deus não falha. Ele age no momento certo, na hora certa. E antes da sua necessidade, Deus já veio com a resposta. Ele já veio com a provisão. Ele já veio com a cura. Antes mesmo, irmãos. Antes mesmo da necessidade de bater a tua porta, Ele já veio com a resposta. Ele vela para cumprir a tua palavra. Como não confiar num Deus desse? Como não dar credibilidade a um Deus desse? Ele cuida de nós, irmãos. A Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados no nosso ventre, Ele já nos conhecia. Nós cremos num Deus que Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio e é o fim. Ele já foi lá no nosso fim, já viu quais seriam as nossas necessidades e Ele já veio com a provisão. Ele já veio com a resposta. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com nada. Talvez você pode ter sido pego de surpresa, mas Deus não. E antes mesmo de você saber que essa situação poderia se levantar, Deus já veio com a resposta. Deus já veio com a solução. E quando eu penso sobre isso, eu até mesmo me questiono por que eu ainda consigo ficar ansiosa com algumas coisas. É porque eu preciso ajustar o meu relacionamento com o Senhor. É que eu preciso confiar nele num nível ainda maior. É porque eu ainda estou falhando na minha confiança com Ele. Quando a ansiedade e dúvida começa a brotar, é porque eu não busquei Ele como eu deveria buscar. A falha nunca está em Deus, está sempre em nós, irmãos. Nunca vai estar nele. Então é tempo da gente questionar dentro de nós e começar a avaliar por que eu ainda estou duvidando de coisas. Por que ainda eu estou com dúvida acerca disso? É porque você não alinhou e ajustou o seu relacionamento para você ajustar o seu nível de confiança nele. Sabe, assim como um casal deveria ter um nível de confiança, é assim que nós devemos ter com Deus. Pode falar o que for, eu sei que Ele não vai fazer nada. Eu sei que Ele é fiel. Podem falar o que for. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Diabo, você pode abrir a sua boca suja para dizer o que for. Deus não mudou, Ele é fiel. Ei, doença, você está abrindo a sua boca querendo falar, porque elas falam, irmãos. Elas não têm boca, mas elas falam conosco a todo tempo. A falta fica toda hora falando. Quando tem uma conta ali, você tem que pagar, ela não tem boca, mas ela fala com você a todo tempo. Vai vencer, venceu, vai vir juros, como é que vai fazer? Aquilo fala conosco. Mas isso não muda a fidelidade de Deus. Isso não muda quem Deus é. Isso não pode falar, ter mais credibilidade nas nossas vidas do que Deus. Porque tudo isso, ainda que seja uma realidade, é uma mentira do diabo. E sabe, irmãos, eu li um livro do Reinhard Bonk, que ele fala uma coisa.
Deus nunca vai se mostrar para nós maior do que a nossa confissão. Por isso que eu falei no início sobre confissão, sobre Marcos 11, 23. Para uma coisa que você crê, você precisa confessar no mínimo 3 vezes. Porque a nossa fé, ela é regada com a nossa confissão. É exatamente por isso que eu estou falando sobre confissão. Olha como é importante. Porque quando aquilo começa a falar e começa a ganhar espaço no nosso coração, vai ser aquilo que vai sair da nossa boca. Como vai ser? Como que eu vou fazer? Aí a gente começa a planejar o futuro baseado naquela realidade. Eu não sei se você já passou por isso. Ah, nossa, eu gripei. Nossa, eu tenho que ver como é que eu vou fazer com o meu trabalho. Eu tenho que me programar para como eu vou resolver aquilo ali. A gente começa a planejar o futuro baseado naquela situação. Enquanto nós deveríamos planejar o nosso futuro baseado naquilo que a palavra diz. A nossa confissão vai estar totalmente, irmãos, vai ser um reflexo da nossa fé, daquilo que nós estamos crendo. E eu avaliei esses dias a minha fala, eu falei, eu estou crendo muito mais nas coisas externas do que em Deus. Aí eu falei, eu vou me ajustar agora. E talvez seja um cenário que talvez muitos de nós estejamos vivendo. Quando a gente se avalia e fala, eu estou falando muito mais, não, mas eu vou mudar agora. Será de glória em glória. Será de vitória em vitória. Vai ser de milagre em milagre. Eu vou me planejar agora para viver os grandes milagres que estão por vir. Eu não vou me planejar para viver a crise, os desafios, não. Eu vou me programar para viver o melhor de Deus na minha vida. Porque fé é se programar como se já fosse. Fé não é achar que Deus pode fazer futuramente algo por nós. Fé é ter certeza que já foi feito. A gente precisa cuidar, irmãos, porque às vezes uma confissão nossa pode estar retardando o milagre de Deus e a manifestação dele para a nossa vida. Uma confissão. Como vai ser? Como que eu vou fazer? E Mateus mesmo diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, com que hás de comer, com que hás de beber, com que hás de vestir, porque é os gentios que preocupam com essas coisas. Então, por que a gente está inquieto com coisas ainda? Irmãos, esse é o tempo de nós buscarmos a Deus, ao ponto da nossa confiança estar plena nele. Ao ponto de que quando essas coisas externas se levantarem, isso não vai abalar a nossa confiança nele. Assim como uma esposa, e eu vou falar sobre isso que é a maneira lógica de você entender. Ela precisa ter total confiança no marido, ao ponto de que não importa quem se levante para tentar levantar dúvida, ela continua confiante nele. É assim que nós precisamos estar com o Senhor, confiando nele, ao ponto de que independente de desafios se levantem, a nossa confiança nele não muda. É esse nível que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Irmãos, Deus não pede nada de nós. Deus, ele se entregou, morreu a nossa morte, conquistou a vitória e entregou a nós. A única coisa que ele falou para o homem, confia em mim. É a única coisa. E é a única coisa que nós não estamos fazendo. Você não precisa ir para uma batalha. Você não precisa ser crucificado. Você não precisa mais passar por enfermidade. A única coisa que você precisa é confiar nele. E é a única coisa que nós estamos falhando com ele. Aleluia. Hebreus capítulo 10, a gente já vai abrir. Versículo 23 diz assim, guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar. Eu gosto desse sem vacilar. E ele continua, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Sabe o que é esse sem vacilar, irmãos? É exatamente aquilo que eu falei. Como que eu vou fazer? Como que será? Talvez eu veja muitas pessoas falando, não, mas eu estou crendo, eu estava declarando. Mas você vacilou exatamente no momento que você diz, como que eu vou fazer?
como que vai ser desse jeito? O que eu posso fazer para melhorar isso? Confiando no diagnóstico, confiando na situação e não confiando na palavra. Esse sem vacilar é exatamente isso. É se programar por causa de um caos ou de um desafio que se levantou. E nós somos mestres para fazer isso, principalmente mulher, porque mulher normalmente gosta das coisas organizadas, programadas. E é isso que nós estamos falhando, irmãos. Porque a gente não deve se programar por causa do caos. Nós devemos nos programar pela palavra. Se levantou hoje, mas vai ser humilhado. Aquilo que o diabo fez, ele vai perder. Amanhã vai ser glorioso. Amanhã vai ser vitorioso. Amanhã a provisão vai vir. Amanhã a solução vai se levantar. Amanhã a resposta chega. Eu não sei como, mas Deus é fiel. A gente tem que parar de naturalizar as coisas. Ai, mas de onde vai vir? Como que vai ser? Não me interessa. O importante é que Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. E é esse tipo de confiança, irmãos, que Deus quer que nós tenhamos nele. Vamos lá comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A partir do verso 21. Mateus 15, 21, que diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. O Senhor respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia. Irmãos, talvez você olhe esse versículo e ache que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorro, e na realidade não estava. O que Jesus estava falando é que quando você entende o contexto, Jesus na sua primeira vinda, ele veio para os judeus. Tanto que existe um versículo que diz: Jesus veio para os seus, mas os seus negaram. Então a primeira vinda de Jesus estava destinada aos judeus, ao povo de Israel. E quando ele fala daquilo, era exatamente aquilo que ele estava expressando: olha, eu vim para os judeus. E aquela mulher era uma cananeia, era uma gentia. Ela não tinha aliança com Deus. Então, Jesus não poderia fazer com um milagre acontecer sobre ela, porque aquilo que ele veio fazer estava destinado aos judeus. Mas aí ela fala: olha, mas até das migalhas comem os cachorrinhos. O que ela estava dizendo? Olha, mas eu posso desfrutar, mesmo que seja de uma pequena porção que caiu. Aleluia. E Jesus diz: grande é a sua fé. Sabe, irmãos, quando você entende esse quadro escatológico, como eu falei, a primeira vinda estava destinada aos judeus. Aquela mulher, de fato, poderia ser alcançada quando? Após a morte e ressurreição de Jesus. Mas a fé daquela mulher fez com que algo que estava destinado a acontecer no futuro acontecesse naquele momento, por causa da fé. Irmãos, a nossa fé, ela é capaz de trazer coisas que poderiam acontecer daqui 20, 30 anos, acontecer agora. Aleluia! É por isso que a palavra diz que o meu justo vive pela fé. A fé não é uma moeda de barganha. A fé é um estilo de vida. É por isso que a Bíblia fala, irmãos, sobre a vida que nós poderíamos viver. Porque a nossa fé pode trazer coisas do futuro para acontecer hoje.
Irmãos, você não precisa se aposentar para ter uma vida bem-sucedida, não. Pode acontecer hoje, porque a nossa fé traz coisas do futuro para se concretizar agora. O milagre, talvez, que você precise na sua área física, talvez os médicos dizem, vai demorar 1 ano o tratamento, 2 anos, 3 anos. Não interessa o que o mundo diz, mas Deus diz que a minha fé pode buscar coisas lá no futuro para acontecer agora. E o que determina que isso aconteça na nossa vida? Confiança. Fé e confiança, elas andam juntas. Por isso que eu falei sobre confissão, por isso que eu estou falando tanto sobre confiança. Porque se você não confia em Deus, irmãos, você não está andando em fé. Porque o medo, a dúvida, é o inimigo da fé. Eles não conseguem andar juntos. Eles não têm como dar a mão, eu estou com medo, estou com fé, eu estou com dúvida. Não existe isso. Eles são opostos entre si. Eles são inimigos entre eles. Se a dúvida brotou, se a incredulidade brotou, se o medo brotou, você não está andando em fé, porque você perdeu a sua confiança nele. Se a mulher se levanta e fala, com quem você está falando? Aonde você estava? Porque você demorou 10 minutos a mais. Ela não está confiando no marido. E o relacionamento começou a se rachar. Quando você começa a falar, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Como é que vai ser amanhã com esse desafio aqui agora? O seu relacionamento com o Senhor começou a rachar, porque a sua confiança não está plena nele. É essa atenção que a gente precisa ter, irmãos. Porque a fé é capaz, sim, de manifestar coisas grandiosas. A sua fé é capaz, sim, de mover montes. A sua fé é capaz, sim, de transformar situações. A sua fé é capaz de mudar relatórios, diagnósticos, sim. Mas o que vai determinar isso acontecer? A minha confiança nele. O tanto que eu confio nisso. Sabe, irmãos, porque é muito bonito, é muito fácil falar que a gente confia em Deus, que a nossa fé e esperança está em Deus. É muito bonito. Mas quando o desafio se levanta, a gente está no mas como que eu vou fazer isso agora? Como é que vai ser amanhã? Nossa, eu tenho que me programar, porque nossa, isso aqui aconteceu agora, não estava na minha programação. Não importa, irmão, se você confia nele, você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e reina para todo sempre, eu não vou ter medo do amanhã. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Porque quando, olha, pense comigo, e eu vou trazer de novo para o natural para você conseguir entender. Quando uma mulher começa a se levantar e questionar o homem, o que você fez? Por que você não está me atendendo? Com quem você está conversando? O que você está fazendo? Você pode perguntar quem for, ele vai se sentir mal. Nossa, mas o que eu fiz para ela ter essa dúvida de mim? Ela está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu sou quem? Aquilo é uma afronta para ele. Está mexendo com o caráter dele. Está duvidando do caráter dele. Aquilo é um insulto. Da mesma maneira que quando o homem faz isso com a mulher, ela também fala, você está achando que eu sou o quê? Não é verdade? E você acha que acontece o quê, irmãos? Quando você começa, como que eu vou fazer? Será que a cura vai vir? Será que realmente vai manifestar? Você não acha que você está insultando Deus também, não? É um insulto a Deus quando a gente duvida de quem Ele é. É um insulto a Deus quando a gente não confia nele. Porque Deus é digno da nossa inteira confiança. Quando a gente não confia nele plenamente, nós estamos insultando a Deus. A vida de fé, ela é muito mais profunda do que a gente pensa, irmãos. Às vezes a gente acha, não, eu estou crendo sim, mas é muito fácil quando está tudo bem, você está falando que está crendo. Mas quando os seus olhos começam a estar focados muito mais nas coisas externas, você está insultando a Deus. Você está duvidando do caráter dele. Você está duvidando de quem ele é. O medo pode bater, mas ele não pode ficar. Pensamentos contrários podem vir, mas eles não podem permanecer. O irmão Hegel, ele sempre fala nos seus livros, eu não posso impedir que um pensamento me chegue.
Mas eu posso impedir que um passarinho faça ninho na minha cabeça. E assim também é. Coisas podem até bater na nossa porta, mas isso não pode permanecer. E sabe, às vezes a nossa vida pode estar insultando muito mais Deus do que glorificando quem Ele é. Porque a falta de confiança nele, como eu disse, é um insulto a Ele. Você está duvidando do caráter dele. E o caráter dele é ser justo. Deus não fala uma coisa hoje e faz outra amanhã. Mas quando a gente vive na dúvida, você está insultando o caráter dele. E sabe, irmãos, isso é muito sério, porque eu estou com muito temor de falar isso. Porque como igreja, a gente não pode viver uma vida insultando mais Deus do que glorificando Ele. Igreja não foi chamada para insultar o seu noivo. Igreja foi chamada para glorificar o noivo. Para louvar quem Ele é. Sabe, irmãos, quando você entra num relacionamento e quando você conhece a pessoa, é muito prazeroso você estar com ela. Porque você conhece, você confia. Sabe por que às vezes as pessoas têm tanta resistência em estar em um relacionamento com Deus? Porque elas não conhecem. Sabe, quando você tem intimidade com a pessoa, é muito leve. Quando você se casa e tem uma intimidade com uma pessoa, é muito fácil. Você pode estar de pijama que você tem uma intimidade que você não se sente mal. Você tem uma intimidade com ela. Mas quando chega alguém, alguma visita na sua casa, você corre para trocar de roupa, você arruma as coisas direitinho porque está vindo uma visita. E de certa forma aquilo se torna desagradável, desconfortável para você. Você não vai poder estar de pijama, você não vai poder estar no sofá, você não vai poder estar vendo o que você quer. Gera um certo desconforto. E é exatamente por isso, por falta da intimidade com Deus, que tem sido desconfortável para as pessoas estar na presença dEle. Porque elas não estão tendo intimidade. A falta de intimidade, irmãos, está gerando desconforto na presença. Aquilo que deveria ser prazeroso está sendo desconfortável pela falta de intimidade. Aleluia. E sabe, irmãos, eu estou falando isso porque eu sei que Deus quer fazer com que a glória dele se manifeste a nosso favor. Mas sem confiança, irmãos, Deus não vai pegar a sua igreja desprevenida, Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Gente, vai ver na antiga aliança, nem Moisés foi pego de surpresa. Talvez ele não poderia saber como ferramenta que Deus utilizaria, mas ele tinha plena convicção que Deus que tirou ele do Egito, também seria o Deus que iria com ele a todo o caminho. Deus não pega ninguém de surpresa. Às vezes as pessoas acham que estão no meio da igreja, que vai vir um milagre genuíno, uma manifestação, um avivamento e vai pegar ela de surpresa. Não vai não, irmãos, porque o avivamento acontece no meio de um povo que acredita nele, que busca por ele, que tem um relacionamento com ele. Não adianta sem relacionamento, sem confiança, irmãos. Confiança deve reger a nossa vida como cristão. A confiança nele, a confiança de quem ele é, a confiança de que ele tudo pode. A confiança de que nada é impossível para ele. A confiança que ele continua sustentando o universo apenas pela sua palavra. Irmãos, se hoje nós estamos aqui, se a lei hoje está funcionando, a lei da física está funcionando, é porque a palavra dele permanece de pé. É porque a palavra dele não mudou. Se o mundo está girando, é porque a palavra dele não mudou. Deus prova a todos os dias a sua fidelidade conosco. O fato de ter de manhã, tarde, noite, do dia virar, o calendário virar, já é a prova da fidelidade dele. Porque o mundo só está funcionando, o universo só está funcionando por causa da palavra dele. A palavra dele permanece para sempre. Irmão, se hoje é o dia 6 de novembro, é porque a fidelidade deles brotou no seu coração. É porque ele continua fiel à sua palavra. Amanhã, quando você acordar dia 7, a fidelidade dele, a palavra dele permanece de pé. Porque o dia virou. O calendário continuou. Aleluia.
Se a palavra dele não permanecer para sempre, o universo para, irmãos. Porque o universo só está de pé hoje por causa da palavra dele. Como duvidar de um Deus desse? Como não confiar num Deus desse? Aleluia. Sabe, irmãos, talvez diante de você não veja esperança para nada. Talvez a situação esteja grandiosa demais. Mas experimente olhar para quem Deus é. Experimente conhecer quem Deus é. Sabe, porque saber quem Deus é, até o ateu sabe. Mas conhecer é diferente. Eu posso saber da existência da filha da Neia, mas eu não conheço elas. É diferente. Deus não quer que nós saibamos que Ele existe. Deus quer que a gente conheça Ele de fato. Porque o conhecer Ele vai fazer com que a gente confie nele. E quem confia nele, confessa diferente. É como um quebra-cabeça, irmãos. Você não consegue viver por fé em alguém que você não conhece. Você não consegue falar certo se você não tem fé nele. Se uma dessas peças está fora do lugar, a sua vida não vai para frente. Aleluia. E sabe um dos versículos que me chama muita atenção? Vão lá comigo rapidinho, em 1 Reis, capítulo 18. A gente está vendo aqui um versículo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Elias, numa antiga aliança, numa aliança inferior. Mas olha o nível de confiança desse homem. Vamos lá, Elias, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, que diz o seguinte. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até ao alto do Monte Carmelo. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E vá e olhe em direção ao mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare os carros e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu do carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Irmãos, olha que coisa fantástica. E eu fico imaginando essa mesma história acontecendo nos nossos dias hoje, numa aliança superior, numa aliança hoje que nós chamamos Deus de Pai, e nós não somos mais servos. Eu fico imaginando se Deus tivesse dado uma promessa de uma chuva. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo aqui para você entender. Talvez muitos de nós visse uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem, a gente fala, não, vamos esperar um pouquinho para ver se é isso mesmo. Porque pode ser que seja só uma nuvem. Pode ser que seja amanhã que aconteça chuva. Pode ser que seja semana que vem. Quando eu olho a igreja hoje, eu vejo a igreja exatamente nesse posicionamento. Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou ter certeza que é isso mesmo. Só que Deus não nos chamou para ter uma vida de certeza, de confirmação. Deus nos chamou para ter uma vida de fé. Aleluia. E fé é se programar como se já fosse. Elias não esperou ter certeza se aquela nuvem era o sinal da chuva. Ele se programou. Ele fala, é uma pequena nuvem, está certo, a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Irmãos, é esse nível de fé que Deus tem nos chamado para viver. Eu não vou esperar confirmar nada não. Eu creio em Deus, Deus falou, ponto final, acabou. É um decreto do eterno, nada muda. Vai acontecer. Aleluia.
Sabe, irmãos, e talvez, se fosse nesse contexto de Elias, ele orou. Mas quando ele mandou o servo olhar, nada tinha acontecido. E aí? Por que às vezes a gente ora uma vez, vê que a situação não mudou? A nossa confiança abala. Ele orou. E porque ele tinha orado, ele sabia que ele tinha um Deus. Mesmo que nada mude aos seus olhos naturais. A verdadeira fé que Deus tem nos chamado é uma fé genuína. Eu orei, eu declarei, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa ser como Elias, irmãos. Eu orei, nada aconteceu. Se eu tiver que ir 50 vezes, eu vou, porque eu sei que vai acontecer. Porque o Deus não mudou. Talvez muitos de nós mandou o servo ir olhar e falar, não aconteceu nada ainda. Segunda vez, não aconteceu nada ainda. Terceira vez, não, eu acho que deu certo, não. Acho que eu vou mudar a estratégia agora. 3 vezes eu fui olhar, não deu nada certo. Vou mudar a minha estratégia. Vou mudar os meus planos. E é por isso que muitos de nós, às vezes, têm tido uma vida frustrada no cristianismo, no evangelho. Por causa de não ter uma fé perseverante. Fé perseverante, irmãos, é aquela que não muda, não arreda o pé até que aconteça. Fé perseverante é não importa o que está acontecendo externamente, eu permaneço convicta daquilo que Deus disse e vai acontecer. Eu não me movo daqui. Aleluia. Irmãos, a gente não pode recuar, não. A gente não pode esquecer daquilo que Deus prometeu, não. Eu vejo pessoas com promessas grandiosas da parte de Deus e porque ainda nada se cumpriu, elas desistem. Elas morrem no meio do caminho, ela nada e no meio do mar ela para e morre afogada, com os planos e os propósitos de Deus afogados junto com ela. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para sermos firmes e constantes. Não é inconstantes, não é constantes. Sem vacilar. Talvez não aconteceu no momento que você esperava, irmãos. Mas eu vou te dizer, vai acontecer. Porque seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe, irmãos, a gente precisa se programar como se já fosse. A gente precisa viver uma vida baseada naquele que é fiel. Sabe, irmãos, a gente não pode colocar a nossa expectativa em Deus como se estivesse colocando em pessoas. Porque pessoas, de fato, falam uma coisa hoje com você e amanhã muda de ideia. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus não mudou de opinião ao seu respeito. Deus não é bipolar, não. E graças a Deus. Mas a nossa vida não pode estar baseada nas experiências humanas. A gente não pode limitar o conhecimento de Deus baseado nas nossas experiências naturais. Deus quer que nós conheçamos Ele e prossigamos em conhecer Ele mais. Para que a gente possa ter uma confiança nele, não vacilante, não duvidosa. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Porque, olha, como eu falei, Jesus está voltando. Se você estudou escatologia, ou você tem um mínimo de entendimento, a tendência do mundo não é melhorar, é piorar. E no cenário, o qual o anticristo vai se levantar, eu vou te dizer, vai ter adversidade maior. E sem confiança em Deus, você vai fraquejar no primeiro desafio. Deus quer que a nossa confiança esteja plena nele. Plena nele. Não espere, irmãos, que as coisas externas estejam certas para você confiar nele. Porque isso não é confiança. O pastor Adilson, ele sempre usa o exemplo de uma criança que quando confia que se joga na piscina no colo do pai.
Ela não tem medo de se afogar. Porque ela sabe que o pai está lá para cuidar. A gente espera que os nossos filhos confiem em nós, mas nós não somos capazes de dar o exemplo de confiança em Deus. Porque na primeira situação, a gente fraqueja. Eu orei por cura e nada aconteceu. Fraqueja, perde a cura. As pessoas têm perdido as bênçãos que Deus já conquistou para elas, pelo simples fato de não ter uma fé perseverante. Orou, não aconteceu, eu desisti. Aí eu já vou buscar outros meios. A provisão não veio, orou, não veio, não aconteceu da maneira que você acha que deveria acontecer. Aí você já desiste. Sabe o que acontece, irmãos? Você perdeu aquilo que Deus desejaria manifestar em seu favor. A provisão que Ele já tinha conquistado para você. Porque a história aqui de Elias e Acabe poderia ter sido totalmente diferente. Se o posicionamento de Elias tivesse sido diferente. Ele foi 6 vezes nada aconteceu, então eu vou desistir, vou pegar o carro e vamos viajar. A gente não teria esse testemunho. É isso que a gente precisa entender. Deus não muda. O que muda o resultado das pessoas são os atos dela. A provisão, a chuva, Deus já tinha lá para acontecer, o milagre já estava lá para acontecer. Mas o que determinou que acontecesse foi o posicionamento de Elias. Aquela mulher que a sua filha estava endemoniada, não era nem para ela aquela cura. Mas a fé dela, a confiança de que Jesus poderia fazer, fez com que ela recebesse algo que nem era para ter acontecido. Você vê, irmãos, que Deus não muda. O que determina das pessoas receberem ou não são elas mesmas. É a atitude que ela tem. Tarcísio deu um exemplo na quinta-feira que é muito interessante. A gente vai ver Saul e Davi. Todos os 2 reis. Mas o que determinou o sucesso de um e o fracasso de outro? Não foi Deus. Foi a atitude deles. Foi o conhecimento de Deus. Davi viu o gigante, mas ele tinha confiança em Deus. Ele não se atemorizou com o gigante. Saul já foi diferente. O que muda, irmãos, não é Deus. O que tem mudado é o nosso posicionamento. Deus tem nos chamado para um nível de confiança mais intenso nele. Deus tem nos chamado, o louvor já pode vir. Deus tem nos chamado, irmãos, para estarmos plenamente convictos dele. Deus tem nos chamado para viver uma vida de confiança nele, imutável. Imutável. A gente consegue talvez confiar em pessoas, mas a gente não está conseguindo confiar em Deus. A falha não está em Deus, irmãos, a falha está em nós. Porque Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno da nossa confiança, irmãos. Eu nunca vi um justo desamparado. Deus nunca falhou. Deus, Ele deseja cuidar de cada um de nós. Ele está com expectativa em fazer coisas grandiosas em seu favor. Ele é um Deus imutável. Sabe, irmãos, a gente não pode, tratar a Deus dessa maneira. Às vezes a gente consegue confiar numa economia, às vezes a gente consegue confiar numa bolsa de valores, às vezes a gente consegue confiar num político, às vezes a gente consegue confiar em pessoas naturais, mas a gente não está conseguindo confiar num Deus, no grande eu sou, naquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Um Deus que é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Sabe, eu gosto muito da definição de quando Deus fala para Moisés. Quando Moisés pergunta, eu vou falar para eles qual Deus que é, como é que vocês, o que eu vou falar? Ele fala, diga que o grande eu sou te mandou.
E eu gosto dessa definição e eu gosto sempre nas minhas orações. Eu sempre falo: o Senhor é a minha cura. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha resposta. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha restauração. Sabe, irmãos, a gente tem que olhar Ele e ver que Ele é tudo em nós. E tudo é tudo. Aquilo que você necessita, está nele a solução. Está nele. É cura, Ele é a sua cura. Está ansioso, está precisando de paz, Ele é a sua paz. Está precisando de provisão, Ele é a sua provisão. Irmãos, nele nós jamais seremos abalados. Nele jamais seremos abalados. 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. É a nossa fé. A vitória que vence o mundo, irmãos, é a nossa fé. Mas a nossa fé, ela só se torna real em confiança nele. Você não consegue dizer um monte se você não confia nele. Você não consegue dizer um endemoniado se você não confia nele. Você não consegue dizer uma enfermidade se você não confia nele. Aleluia. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4 diz: eu criei, eu confiei. É por isso que eu falo. Porque eu confio nele, porque eu creio nele, é por isso que eu digo ao monte. Porque eu confio nele, porque eu creio nele, é porque isso que eu digo à enfermidade. É por isso que nós cantamos muito na pandemia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. É porque eu confio nele. É porque eu sei quem ele é. É porque o meu Redentor vive e reina para todo sempre. É que o meu Redentor morreu a minha morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não está mais como cordeiro, agora ele está como um leão que ruge. Ele não é um cordeirinho não, irmãos, ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, e só para finalizar, o louvor já vai cantar, mas eu quero finalizar. Existem dois tipos de fé, que é a fé fingida e a fé genuína. A fé fingida é aquela que se move em algo visível, em algo externo. É aquela que precisa de ver tudo para crer, como Tomé. Eu só acredito que ele é Jesus se eu ver e se eu tocar. Isso é uma fé fingida. Eu preciso ver que a economia está boa para me crer. Eu preciso ver que a enfermidade foi embora para me crer. Isso é uma fé fingida. A fé genuína é a fé que não tem garantia nenhuma. Não tem garantia natural nenhuma. Mas ela continua convicta. Deus tem nos chamado para viver uma fé genuína. Porque uma fé genuína está totalmente relacionada a uma confiança nele. E não a coisas naturais. Não que o relatório mude. Não, eu não preciso que o relatório mude. Eu sei que ele vai mudar porque Deus é fiel. Eu sei que as coisas vão se manifestar porque Deus não muda. Ele é fiel à sua palavra. Sabe, irmãos, e mais uma vez eu não quero dizer que esse é um ano de grandes milagres. E olha que a gente está em novembro. Porque como eu falei, a nossa fé é capaz de trazer coisas que poderiam acontecer em 2023, 2024, 2025. Acontecer agora, em novembro. Eu continuo crendo que 2022 vai ser um ano de grandes milagres, de grandes testemunhos. E em 31 de dezembro de 2022, eu vou me levantar para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Porque Deus não muda. E Ele falou comigo que 2022 seria um ano de grandes conquistas, de grandes coisas. Isso vai acontecer.
Deus criou o mundo em 6 dias. Todo o universo foi criado em 6 dias. E ao 7º Ele descansou. E quando eu olho para os meus desafios, as coisas que eu estou enfrentando, eu falo, Deus mudou. Deus fez das trevas vir a luz, com apenas dizer, haja luz. Um dia foi necessário para mudar o quadro das trevas. Irmãos, um dia é necessário apenas para Deus mudar todo o relatório que você está vivendo. Eu não preciso esperar que 2023 inicie. Hoje é o dia de grandes milagres. Hoje é o dia da manifestação do poder de Deus. Hoje é o dia de coisas acontecerem. Hoje é o dia de destravar de coisas. Hoje é o dia do Espírito Santo trazer coisas, respostas para mim e para você. Aleluia. Sabe, irmão, só para finalizar. A fé perseverante, ela crê que já está feito. E ela não se move daquele lugar até que se cumpra. E a gente precisa viver esse nível de confiança, irmãos. Assim como Elias viveu. Eu orei. Sabe, eu não estou criando aqui uma doutrina nova de ir 7 vezes conferir, não. Eu estou dizendo que se fosse necessário Elias, ele mandaria aquele servo voltar lá 30 vezes, 50 vezes. Mas ele não ia desistir até que se cumpra. Irmãos, eu e você precisamos ser assim. Eu orei, eu declarei, nada aconteceu, mas eu não me movo desse lugar até que se cumpra, porque vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei a hora, eu não sei a data, mas eu sei que vai acontecer. Porque Deus não falhou no passado, Deus não vai falhar no presente e Deus não vai falhar no futuro. E é esse nível de fé que Deus está nos chamando para viver, irmãos. Vai acontecer. Eu não sei como, irmãos. Eu sei que tem coisas na minha vida que eu olho e eu falo, eu não sei como vai ser. Mas de uma coisa eu sei, vai acontecer. Irmãos, fiquem de pé. Aleluia, Pai, eu oro em nome de Jesus. Pelos olhos do nosso entendimento sendo abertos e iluminados. Pai, eu oro por um nível de ousadia cada vez maior nas nossas vidas. Uma ousadia em crer, uma ousadia em viver uma vida de fé, no nível que o Senhor tem expectativa que nós vivamos. Não retrocedendo na confiança, não retrocedendo na fé, ao nível de que coisas externas não afetem a nossa fé, ao ponto de que relatórios diagnósticos não mudem a nossa confiança no Senhor. Pai, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos e que possamos ver e contemplar que o grande eu sou é por nós. O grande eu sou é por nós. Ei, a batalha não é sua, a batalha é dele. E ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Pai, que a Bíblia não seja mais apenas uma história, mas que ela seja avivada, que ela seja rema no nosso entendimento. Que caia como revelação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por esse novo tempo em cada um de nós. Um novo tempo, uma igreja avivada. Uma igreja avivada. Uma igreja que comemora antes de se ver. Uma igreja que celebra o milagre antes de ocorrer. Uma igreja que celebra o diagnóstico antes de ter mudado. Foi para isso que nós fomos chamados, Pai. Uma igreja fervorosa. Uma igreja do fogo, Pai. Uma confiança imutável de quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
estão somente em ti estão os meus dias, estão os meus sonhos e os teus planos para mim. Aleluia. Amém, irmãos? Hoje eu quero fazer um convite para vocês. Nessa semana que está se iniciando, a fazerem um propósito mesmo de, em todas as situações, vocês olharem aonde está a sua confiança. Se é naquela situação que está se levantando ou se é no grande eu sou, aquele que provê tudo para vocês. Amém? Que vocês possam em paz refletir nessa palavra e depositar toda a confiança de vocês em Deus. Amém? Vão em paz, sejam abençoados.